Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Salmo de número 146, Salmo de número 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O Pai, nosso Deus, estamos diante da Tua presença santa e maravilhosa e carecemos, ó Deus, da instrução da Tua palavra, esta palavra que é bênção nas nossas vidas. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, toque nos nossos corações para que possamos entendê-la e viver essa palavra, Senhor, para viver, Senhor, conforme a Tua vontade, um viver digno do Teu Evangelho aqui na terra. Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, estamos chegando já próximo ao final do ano de 2013. E como é de costume, todo final do ano a gente faz uma retrospectiva da nossa vida e nós lembramos daquilo que nós prometemos a Deus, daquilo que nós falamos com o Senhor, que precisávamos mudar, tomar um novo rumo na nossa vida, um novo procedimento, e o tempo passa e nós não fazemos o que prometemos ao Senhor. Por que será, irmãos? Nessa noite nós vamos falar sobre isto. Muitas e muitas vezes nós fazemos promessas, nós falamos que vamos mudar, confiando nas nossas forças, nas nossas possibilidades, achando que nós temos condição de mudar algo em nossas vidas. E a história, o dia a dia vai mostrar o contrário. Chegamos no final do ano e as coisas continuam do mesmo jeito e nós não mudamos. Mas, meus irmãos, aqui nós temos o exemplo de um salmista. Não sabemos se é o Salmo de Davi, provavelmente que seja, não tem o título dele, mas ele retrata aquilo que ele fez durante a sua jornada aqui na terra. E ele vivenciou essa alegria de alguém que procurou em todos os momentos da sua vida, procurou confiar em Deus. Ele sentiu a sua fraqueza, sentiu a sua impossibilidade, das grandes dificuldades, desafios que ele estava passando. Mas ele aprendeu a buscar o Senhor e a confiar em Deus. Quem sabe nessa noite você inicia a sua retrospectiva e no final do último dia, talvez, de
este ano, se Deus assim nos permitir, você possa dizer como salmista: eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a confiar em Deus. Eu, pelas experiências que passei, tive a alegria de poder entregar minha vida nas mãos de Deus e a confiar nele plenamente. É o que diz o versículo 5. Bem-aventurado, isto é, mais do que feliz, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. É isso que nós precisamos, amados, aprender a confiar em Deus. E o dia a dia das nossas vidas nos mostra, meus irmãos, quantas coisas erradas nós fazemos. Decisões que temos que tomar e nós tomamos decisões erradas, não confiamos em Deus. Então nós precisamos ouvir silenciosamente a voz de Deus e ver aquilo que Ele vai mostrar para nós tomarmos a decisão. E assim nós podemos confiar nele, porque sabemos que Ele vai nos mostrar o melhor caminho. O salmista aqui mostra que no caminho do sofrimento, aqui não mostra claramente, mas nós podemos deduzir que quando ele passou pelas experiências da vida, no sofrimento, ele experimentou o poder de Deus. E esse poder foi notório. Ele recebeu graça abundante na sua vida, que o manteve de pé. Ele teve a experiência de um Deus vivo, um Deus que responde-nos com tremendos feitos a nossa oração. Quem sabe nesta noite você está tão desanimado e parece que a sua vida continua a mesmice, naquela rotina de sempre e nada muda, mas nós precisamos confiar em Deus e sentir que esse Deus que nós adoramos e servimos é um Deus vivo, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que quer ouvir a tua voz, a suplicar e a clamar, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sei tomar as decisões diante dos desafios que eu tenho. Quem sabe é na família, quem sabe é no trabalho, e eu preciso de Ti. Então nós temos que ter a experiência do salmista, que passou pelos momentos dolorosos, mas ele teve a experiência de conhecer um Deus vivo, um Deus que responde às nossas orações, como lá no capítulo 86, no versículo 7, no dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Você tem essa experiência de que Deus responde a sua oração? Talvez Deus não vai responder no momento, vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, há pessoas que passam anos, mas a resposta de Deus vem no momento dele para as nossas vidas. Então aquele que tem essa experiência de que o nosso Deus, Ele nos ouve quando clamamos na angústia, isso é maravilhoso. Isso traz felicidade, amados, traz alegria de possuir um Deus que está bem presente na nossa vida, na nossa dor, um Deus que se importa com cada detalhe, cada situação das nossas vidas. Por isso nós não precisamos ficar desesperados. Às vezes nós pensamos, arquitetamos um plano, e alguém fala: deve ser isso, deve ser aquilo. A decisão de Deus é totalmente diferente. Deus nos leva por outros caminhos e nos dá a alegria, a vitória de ter uma decisão sábia que não dependeu de homem algum. Esse é o nosso Deus que se importa conosco, o Deus que é chamado na Bíblia de o Senhor dos Exércitos, e feliz aquele que confia no Senhor, o Deus dos Exércitos.
O que nós podemos aprender aqui nesta noite, deste salmo que nós lemos? 3 coisas, 3 lições nós podemos aprender nesta noite. Este homem que aprendeu a confiar em Deus, teve na sua vida, em primeiro lugar, uma característica essencial que deve fazer parte das nossas vidas: o louvor, a adoração. Por isso ele inicia o salmo dizendo: aleluia, louva-me alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então o louvor na vida dele era algo constante, porque constantemente ele estava na presença de Deus, recebendo respostas de orações, vendo a atuação desse Deus nos mínimos detalhes, e isso impulsionava ele a buscar mais a Deus e a louvá-lo com cânticos, com adoração. Amados, louvar a Deus todos os dias, como diz aqui, o salmista estava fazendo. Será que quando nós passamos pelos momentos difíceis da nossa vida, parece que tudo está errado, nós louvamos a Deus, nós buscamos ao Senhor? Lembramos daqueles 2 servos que foram presos, Paulo e Silas, que foram levados cativos para a prisão, e eles podiam estar desesperados, chateados. Por que estamos aqui? Não. Eles reconheceram que era uma oportunidade para que o Evangelho pudesse ser pregado ali na prisão. E por isso, altas horas da noite, estavam eles louvando e adorando o Senhor. E Deus mandou o anjo para libertá-los. É assim, amados, a nossa vida, ou nós louvamos a Deus, ou nós caminhamos para o caminho do pessimismo, da derrota, da reclamação, da crítica. Deus quer que nós tenhamos um coração grato, que constantemente nós possamos adorar e servir o nosso Deus. Essa é a atitude de alguém que confia plenamente em Deus. As coisas estão ficando tristes, as coisas estão ficando pesadas, como o salmista em determinado momento diz: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não se atemorizará, eu confiarei no Senhor. Olha que experiência, meus irmãos. Em momento algum ele se abalou, porque ele confiava no Senhor. E quantas vezes, amados, a nossa vitória não vem através do louvor. Quando nós aprendemos a louvar a Deus verdadeiramente, a agradecê-lo por cada coisa que acontece nas nossas vidas, ainda que sejam insignificantes aos nossos olhos, vamos dar graças a Deus. Deus se agrada disso. Deus não se agrada dos murmuradores, dos críticos, dos céticos, dos negativistas, mas Ele se agrada daqueles que verdadeiramente aprenderam a louvar ao Senhor, a louvar a Deus pelas suas grandiosas obras, e através das suas atitudes, do seu procedimento, do seu proceder, em tudo Ele vai glorificar o nome do Senhor. Se eu estou glorificando o Senhor, eu estou agradando a Deus. Então essa é a atitude primeira daquele que aprendeu a confiar no Senhor. Por isso ele pode louvar. Ele não olha para as circunstâncias, mas o seu olhar está firmado no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Por isso, ele sabe que a vitória é certa, e ele canta louvores, canta louvores. Meus irmãos, o exemplo que nós temos do louvor, da adoração, são os pássaros. Onde eu moro, eu não preciso de uma gaiola, de um pássaro, para ouvir o cântico dos pássaros. Todo dia de madrugada tem um sabiá da laranjeira, que canta lá pertinho de casa. Às vezes 4:30 da manhã, 5 horas, está ele cantando lá, né? E é tão bonito. Os pássaros, desde madrugada,
estão anunciando louvor a Deus. E quantas vezes, irmãos, nós acordamos de mau humor, levantamos, pisamos ou com o pé direito ou com o pé esquerdo e não agradecemos a Deus. Ó Senhor, se o Senhor estivesse comigo, o Senhor me guardaste, o Senhor abençoaste o meu sono, e o Senhor me deste um novo dia, eu vou viver para o Senhor. Nós precisamos refletir sobre isso, amados. Um coração que confia em Deus é um coração que aprendeu a adorar e a louvá-lo constantemente. E em segundo lugar, amados, essa confiança. O que é essa confiança que este homem, esta mulher adquiriu em Deus? É uma confiança plena no Senhor. E nós lemos aqui na introdução aquele texto pesado. Você pode voltar agora e abrir comigo em Jeremias capítulo 17. Nós lemos aqui no início uma mensagem muito pesada da parte de Deus, que Deus enviou ao povo de Israel através do profeta Jeremias, falando sobre o pecado do povo. E aqui ele coloca duas situações: aquele que confia em Deus e aquele que confia na sua carne. Então ele fala no versículo 5 de Jeremias 17: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por quê? Ele será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que Deus quis falar para o povo? Quem é esse homem que é maldito? Maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito aquele que confia em si mesmo, que acha que tem condições de resolver a sua própria vida, os problemas que ele passa, e ele aparta o coração de Deus. Ele coloca a sua carne como sendo a sua força, essa carne que é mortal, que é perecível, que um dia ele vai morrer, ele vai perecer. Então o Senhor está falando, maldita aquela pessoa que confia em si mesma. Maldita aquela pessoa que vive na autossuficiência, que acha que é capaz de resolver os seus problemas, de viver a vida aqui na terra. Ele será como aquela árvore sozinha no deserto, num lugar seco, árido e quente, e ele não verá quando vier o bem, como diz a palavra. Em contrapartida, meus irmãos, a mensagem que Deus está dizendo do lado positivo, ele fala no versículo 7: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vamos repetir isso, irmãos, juntos. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você pode olhar, se você pudesse olhar para dentro de si mesmo, você não consegue. Mas a sua mente pode voltar para dentro de você e falar: eu não sou capaz de viver a vida que Deus tem para mim. Mas em Cristo, em Deus, eu posso. Porque Ele é a minha esperança, Ele é a minha confiança. E tudo que me cabe decidir, o Senhor levará a bom termo. Porque eu aprendi a confiar no Senhor. Ao contrário daquele que se aparta o coração de Deus, ele é como uma árvore solitária no deserto. Ele não vai ver o bem quando chegar. Mas aquele que confia é como aquela árvore frondosa, como diz aqui. Ele é como a árvore plantada junto às águas. Versículo 8.
que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Eu achei interessante essa expressão, irmãos. Como nós conhecemos o cristão que confia em Deus? É no momento da sequidão, é no deserto, é na dificuldade. Ele não se perturba, ele não se exaspera, mas ele confia no Senhor e sabe que Deus vai levá-lo por um caminho de vitória. Porque em Cristo Jesus, diz a palavra, nós somos mais do que vencedores. E voltando agora para o Salmo 146, quando nós estamos lendo, o salmista vai falar: não confieis em príncipes, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Nós não devemos confiar nas pessoas, não devemos confiar em nós mesmos também, porque em nós, nas pessoas, não há salvação, não há possibilidade de escape, não há solução, somente em Deus. E ele diz, mostrando o seguinte: quando o Espírito sai dessas pessoas, eles tornam o pó. Nós somos feitos do pó. E nesse mesmo dia, perecem todos os nossos intentos, nossos planos, nossos desígnios. Por isso nós não podemos confiar nas pessoas. Devemos confiar plenamente em Deus. Essa foi a mesma palavra que nós vemos, essa de Jeremias, que fala: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É a mesma do Salmo 146, versículo 5, que nós lemos agora. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, cuja esperança está no Senhor. Este é o nosso Deus, meus irmãos, que quer nos levar para um caminho que nós podemos ter confiança nele. Mas em último lugar, o que este homem, essa mulher, foi levado a confiar nesse Deus? Por que ele confiou em Deus? Quem é esse Deus? Primeiro, ele aprendeu a louvar a Deus e o levou à confiança. Mas por que ele confiou em Deus? Quem é esse Deus? A palavra nos diz que este é o Deus Criador, como nós vemos, versículo 6, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Foi Deus quem fez todas as coisas. Foi Deus quem nos fez. Por isso nós podemos confiar nele. Ele é o Deus Criador, o Deus que mantém tudo pela sua fidelidade. E ainda mais, o Deus que faz justiça aos oprimidos e também dá pão aos que têm fome. O Deus que olha assim para o sofrimento dos oprimidos. Um Deus que se volta para eles. E nós lembramos do povo de Israel, que viveu mais de 400 anos oprimido no deserto. Ou melhor, oprimido no Egito, o país da escravidão, após a morte de José, filho de Jacó. Viveu 400 anos, pouco mais, sofrendo nas mãos daquele povo como escravos. Mas Deus olhou, Deus viu o sofrimento do povo e preparou um libertador, que foi Moisés, o seu servo. É assim que Deus faz, meus irmãos. Deus faz justiça aos oprimidos, Ele vem em socorro dos necessitados. E Ele é um Deus provedor, dá pão aos que têm fome, não deixa nenhum dos seus filhos passar fome. É um Deus salvador, como nós vemos aqui. Um Deus que liberta os encarcerados. O Deus que abre os olhos aos cegos. O Deus que levanta os abatidos. O Deus que ama os justos. O Deus que guarda o peregrino. O Deus que ampara o órfão e a viúva. Por isso nós podemos confiar, meus irmãos.
O nosso Deus não é um ser transcendental, que criou todo esse universo e nos abandonou à mercê do sofrimento, não. Ele está presente. É um Deus vivo, Deus provedor, Deus libertador, Deus que socorre, Deus que envia a solução dos nossos problemas para todos aqueles que realmente aprenderam a confiar nele. Este é o nosso Deus, e por isso o salmista aprendeu a confiar. Por isso ele confiou, por isso ele entregou. Nesta noite, irmãos, já encerrando a nossa palavra, será que verdadeiramente nós confiamos em Deus? Nós que estamos aqui, você confia plenamente em Deus? Se não, hoje é o início de uma nova etapa na sua vida. Ao findar do ano de 2013, você pode tomar essa decisão. Confiarei no Senhor. Confiarei no Senhor. Vamos aprender a confiar no Senhor de todo o nosso coração. E anunciar com louvores que Ele verdadeiramente reina. Ele está no comando e de geração em geração, Ele é o nosso Deus, em quem nós podemos confiar plenamente. Porque Ele é o nosso Deus que cuida, que nos abençoa, que sempre está enviando a sua misericórdia, a sua graça para conosco. Então vamos lembrar, meus irmãos, por que nós podemos confiar em Deus? Do final para trás, porque o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, em quem nós podemos confiar, porque é o Deus Criador, o Deus que provê todas as coisas. E nós podemos confiar plenamente, em todas as circunstâncias, através da experiência que nós passamos, como o salmista passou. E isso vai nos impulsionar a viver uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de louvor, como ele fala aqui. E no final do capítulo 146 de Salmos, ele aprendeu: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Que esta seja a nossa decisão, que esse seja o nosso desejo, de confiar plenamente no Senhor e a louvá-lo todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Que tenhamos uma semana abençoada, maravilhosa, na presença do nosso Deus.